Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês mais uma creepypasta traduzida do site Dr. Price Horror Compendium. Mas antes de começar, como sempre, eu gostaria de pedir, por favor, para você se inscrever no meu canal, deixar um like, fazer um comentário e, se possível, indicar esse vídeo /áudio para alguém que você pense que possa gostar desse tipo de conteúdo. Se você estiver me ouvindo nas plataformas de podcast, eu gostaria de pedir, por favor, para você se inscrever no meu canal. É bem rápido e você me ajudaria bastante a sair do flop. Bem, vamos lá? A tatuagem. Como a maioria dos adolescentes, eu acreditava que eu era um lobo, não uma ovelha. E, como a maioria dos adolescentes, eu estava errado. Eu era apenas mais alguém que seguia os outros. Especificamente, era um seguidor de Daniel Lohman. Daniel Lohman era o garoto mais legal da escola. Bonito, charmoso e inteligente, tudo sem qualquer esforço. Eu ansiava por ser alguém como ele, mas, junto com todos os outros, tudo o que eu podia esperar era uma migalha ocasional de sua atenção. Eu não era um garoto estúpido e muitas vezes me saía bem na escola, mas tenho vergonha de admitir que, por muito tempo, o momento que me lembrei com mais orgulho em minha vida foi o dia em que fiz Daniel rir. Não me lembro qual era a piada, mas toda a turma riu e eu fui suspenso da escola por causa disso. Eu não percebi que isso havia chamado a atenção de Daniel até aquela tarde. Estávamos nos vestiários, trocando de roupa para a educação física, quando, do nada, ele veio atrás de mim e me deu um soquinho no ombro. Valeu por essa manhã, Simon. Ele sorriu. Eu morri de rir. Eu olhei para ele bastante surpreso, me dispondo a dizer algo, a dizer qualquer coisa. O melhor que consegui foi um gaguejante obrigado. Ele bateu um dedo em mim. Você deveria ser um comediante, cara. E então, descobri o quanto minha piada havia causado uma boa impressão quando ele de repente decidiu compartilhar comigo seu segredo. Ele olhou em volta para se certificar de que ninguém estava olhando e então, virando-se ligeiramente para o lado, levantou a lateral da camisa. Veja isso, disse ele sorrindo. Em sua caixa torácica havia uma tatuagem. Uma águia vermelha, asas largas, garras pingando sangue. Terrivelmente clichê, agora eu percebo, mas na época era a coisa mais legal e bonita que eu já tinha visto. Onde você fez? Eu respirei. E como? Você não precisa ter 18 anos para fazer uma tatuagem? Daniel encolheu os ombros. Meu primo Steve que fez. Ele é um grande artista. Então, puxou a camisa de volta para baixo, enfiando-a nas calças. Eu ganhei como um presente de aniversário antecipado. Ele riu. 2 anos antes de fazer 18 anos. Ele me ofereceu um sorriso encantador e uma piscadinha. Não conte a ninguém, tá? Eu não quero colocar o Steve em apuros. Eu balancei a cabeça com entusiasmo. Pela primeira vez na minha vida, me senti incluído em algo. Uma das poucas pessoas que sabia algo privado sobre Daniel Lohman. Para ser honesto, essa foi a única interação minha com Daniel. Ele raramente falou comigo depois disso e acho que nunca mais o fiz rir. Mas isso não importava. Eu sempre teria aquele momento nos vestiários, aquele instante de confiança. Isso e a visão da tatuagem. Deus, como eu sonhei com aquela tatuagem. Eu a desenhava sem parar, desejando que estivesse na minha pele. Se foi o design em si ou a minha associação com a pessoa que a usava, acho que nunca saberei. Mas eu queria, eu precisava. Me olhava no espelho e sentia que era incompleto porque minha pele não estava marcada lá nas costelas onde uma águia vermelha deveria estar. Resolvi que precisava fazer uma também. E eu tinha certeza de que não poderia esperar 2 anos para isso.
Sondei fóruns de tatuagem, perguntando se alguém conhecia um artista que pudesse ser um pouco flexível em relação à idade de seus clientes. Tentei ser o mais delicado possível, é claro, fazendo minhas perguntas parecerem como uma curiosidade geral em vez de uma busca real. Mas acho que não fui cuidadoso o suficiente. Então, recebi um recado. Vá atrás de Jack, dizia a mensagem. Ele pode fazer isso por você sem maiores questionamentos. Em seguida, embaixo, um número de telefone. Nada mais. O número era um telefone fixo, eu vi, em vez de um celular. Então, liguei no dia seguinte. Meu coração bateu forte quando tocou e eu me peguei esperando que talvez ninguém atendesse. Então, houve um clique. Olá? A palavra foi prolongada, quase sarcástica, e a voz era alta e um pouco chorosa. Tentei falar, tossi e depois consegui pronunciar minhas palavras. Oi, disseram-me que você faz tatuagens? Ah, sim, veio a resposta. Eu faço, sim. Você gostaria de uma? Esse Jack, supondo que era com quem eu estava falando, parecia encantado com a perspectiva de me tatuar e também um pouco bonzinho demais, como uma velha oferecendo um doce a uma criança. Sim, eu disse. Estou atrás de uma tatu de águia vermelha. Interrompeu. Você pode me dar os detalhes quando chegar aqui. Amanhã está bom para você? Eu balancei a cabeça. Então percebi que era estúpido. Ele não estava me vendo. Então eu consegui esboçar um fraco sim. Excelente, gritou Jack. Traga seu doce corpinho aqui amanhã às 7 horas em ponto. Ele me deu um endereço na cidade. Aquela não era uma área que eu gostaria de ir por conta própria. Também, meu doce corpinho? Mas eu queria essa tatuagem. Aquela loucura se prendeu ao meu cérebro adolescente vulnerável e estava me dizendo que eu só estaria completo quando a tivesse. Só seria popular quando a tivesse. E assim, no dia seguinte, às 19 horas, fui ver Jack. O sol já havia se posto há muito tempo quando cheguei, e meu caminho era iluminado apenas por luzes de rua amarelo-alaranjadas piscando. O endereço ficava em um modesto bairro industrial, ocupado por pequenas empresas sujas, oficinas e outras unidades de propósito indeterminado. Um punhado de homens estava ao redor com roupas grandes e desalinhadas, com rostos frios e olhos penetrantes. Eu tentei me vestir para me tornar discreto, jeans, um moletom com capuz, mas ainda me destacava como um outdoor, terrivelmente jovem e fora do lugar. Passei correndo por eles, sem fazer contato visual. Eventualmente, encontrei o lugar que procurava. A porta estava trancada e, como este prédio em particular não tinha janelas, não conseguia ver o seu interior. Eu bati e esperei. Meu coração palpitava forte e eu estava dolorosamente ciente dos homens de rosto frio me observando. Ninguém respondeu. Então bati novamente. Uma suspeita desagradável começou a se formar em minha mente. Tudo isso era uma brincadeira ou... pior, uma armação? Deus, será que eu ia ser atacado por esses caras? Estava prestes a fugir quando ouvi passos de dentro do prédio e o raspar das fechaduras. Prendi a respiração e então a porta se abriu. No começo eu não conseguia ver nada, estava escuro como o breu do outro lado. Então, um rosto pálido apareceu. Olá? Jack estava diante de mim. Seu rosto era comprido e magro, com olhos estranhamente esbugalhados, pele amarelada e cabelos lisos. Ele era alto, com pernas e braços finos, mas seu torso era estranhamente redondo, com seios caídos e estômago inchado. Ele estava vestindo
um macacão preto e um avental branco no qual limpava os dedos enquanto olhava para mim. Abri a boca para falar, mas não tive chance. "Ah, sim!" ele gritou. "O jovem que quer a tatuagem. Claro, claro, entre, entre." Ele deu um passo para o lado, batendo a mão em direção à escuridão do interior. Eu não queria entrar, mas encontrei meus pés me levando para frente, como se eles não se importassem com o que o resto de mim queria. Jack fechou a porta atrás de mim e de repente percebi um odor desagradável de água sanitária e talvez sangue. Eu não sabia dizer se aquilo vinha do prédio ou do próprio Jack. Ele pulou na minha frente, movendo-se estranhamente ligeiro para alguém que tinha um corpo tão esquisito. Eu segui como se estivesse em transe, enquanto ele me levava para uma sala ao lado do corredor de entrada. Era surpreendentemente iluminado, cheio de armários e prateleiras com muitas garrafas. No meio da sala havia uma cadeira preta que parecia uma versão escura de algo que você veria num dentista. Jack acenou para mim. Sentei-me e ele empolerou-se delicadamente em um banquinho ao meu lado. "Agora, jovem Simon, o que posso fazer por você?" Enfiei a mão trêmula no bolso e tirei um pedaço de papel no qual havia esboçado o desenho da tatuagem de Daniel. Passei-a para Jack. Eu gostaria de fazer essa tatu, por favor." Jack olhou para ela, um sorriso inquietante em seus lábios rechonchudos, seus olhos estranhamente inexpressivos. "Que lindo!" ele exclamou. "Mas acho que não é inédita, não é?" Eu tinha a intenção de fingir que era assim, que a pergunta me pegou desprevenido, mas a verdade escapou. Não, eu copiei de um menino da escola." Jack riu, um som muito desagradável. "Ah, o doce, doce Daniel." Sentei-me ereto com espanto. "Você conhece Daniel?" Claro, claro, meu amor," riu o homem. "Fui eu quem fez nele aquela bela tatuagem." Então, Daniel mentiu para mim quando disse que seu primo havia feito a tatuagem para ele. Eu me esforcei para pensar nele vindo a este lugar, sentado nessa cadeira. Era estranho imaginar o Daniel nesse lixão assustador. No entanto, também fiquei satisfeito. Se Jack realmente tivesse feito a tatuagem de Daniel, então eu poderia esperar que a minha parecesse exatamente a mesma. Puxei minha camisa e pressionei minha mão na minha caixa torácica, nas costelas. "Eu gostaria de fazer aqui, por favor." A cabeça de Jack se ergueu e ele olhou para mim, naquela parte de pele exposta. Sua boca estava ligeiramente aberta, seus olhos arregalados, mas seu rosto estava estranhamente imóvel, sua expressão totalmente ilegível. Então, ele abriu um sorriso e olhou para mim. "É claro!" Deitei-me na cadeira e me virei de lado enquanto Jack se levantava e se movia pela sala pegando itens das prateleiras, embora eu não pudesse ver o que. Deixei meus olhos vagarem pelo lugar, sentindo-me nervoso e animado ao mesmo tempo. Havia um tilitar de garrafas em algum lugar atrás de mim. "Você sabe que esse é um procedimento doloroso, né?" perguntou Jack. Eu respondi que sim. Bom. Ele riu. "Então, talvez você queira alguma coisinha para a dor?" Eu estava prestes a perguntar o que ele pretendia quando duas coisas me ocorreram. A primeira é que não conseguia ver nada na sala que parecesse uma máquina de tatuagem. E a outra era que Jack sabia meu nome, sem que eu tivesse dito a ele. Então, ele subiu rapidamente ao lado da cadeira e pressionou uma máscara no meu rosto, cobrindo minha boca e nariz. Eu lutei, mas ele me segurou sem dificuldade, inclinando-se para olhar nos meus olhos.
Calma, meu amor, você vai conseguir o que veio buscar. Quando eu já estava ficando inconsciente, ele acrescentou: e eu vou me certificar de que você chegue em casa inteiro. Ouvi uma risadinha. Bem, quase inteiro. Várias horas depois, finalmente lutei contra mim mesmo, de volta à consciência. Lembrei-me de sonhos febris, de sons horríveis, cortes, gritos talvez. Uma imagem horrível de Jack em pé sobre mim, com sangue no rosto, enquanto mastigava uma lasca pálida de algo. Ele estava olhando nos meus olhos enquanto fazia isso, suas pupilas impossivelmente grandes na sala iluminada. Eu estava agora deitado na minha cama, no meu quarto. Tentei desesperadamente lembrar como cheguei lá, mas não conseguia. O amanhecer estava rompendo do lado de fora da janela e meu relógio de cabeceira anunciou que era de manhã, apenas algumas horas antes de eu precisar estar na escola. Levantei-me com a cabeça girando e cambaleei até o espelho. Meu corpo inteiro doía, mas uma dor aguda na lateral dele precisava ser investigada imediatamente. Com as mãos trêmulas, levantei minha camisa e olhei para as minhas costelas. Lá estava, uma tatuagem de uma águia vermelha, asas largas, garras, pingando sangue. Por mais superficial que possa parecer, fiquei tão encantado ao vê-la que os eventos confusos da noite anterior foram expurgados de minha mente. Fiquei ali, admirando-a, já me sentindo mais um homem do que um menino. Mas quando olhei mais de perto para aquele pássaro magnífico, algo parecia um pouco errado. Eu tinha lido na internet que uma tatuagem recém-feita não era muito bela ou agradável no começo, mas essa parecia muito estranha. Estava com a pele irritada nas bordas, mas não no desenho em si. Era uma cicatriz ligeiramente inchada em volta de todo o desenho. Mas o que eu sabia? Eu nunca tinha feito uma tatuagem antes. Como poderia dizer como umas tatuagens deveriam ser quando recém-feitas? Entrei no banheiro e limpei suavemente a área. Era uma agonia tocar, mas eu estava muito animado para me importar com isso. Precisava ter a melhor aparência para que eu pudesse mostrá-la a Daniel. Ele apreciaria o que eu tinha feito e entenderia a importância do gesto. Então, fui para a escola. Fiz de tudo e me contive para não mostrar aos meus amigos e a todos os outros com quem falei. Não, eu precisava guardá-la para o meu gêmeo de tatuagem e estava sem fôlego de excitação. Mas ele não estava na escola. Perguntei para todos, o mais casualmente que pude, mas ninguém parecia saber onde ele estava. Eu me arrastei para casa no final do dia, tentando evitar que minha decepção se transformasse em lágrimas. O que importava se ele não visse isso hoje? Daniel estaria amanhã ou na próxima semana e eu poderia mostrar a tatuagem para ele. Eu só teria que esperar. Mas ele não estava lá no dia seguinte, ou no outro dia seguinte. Desci para o café da manhã no sábado de manhã e assim que entrei pela porta da cozinha, soube que algo estava errado. Minha mãe tinha desligado o telefone, com o rosto um pouco pálido. Ela olhou para mim quando entrei e tinha lágrimas nos olhos. "O que aconteceu?" eu perguntei. Ela quase correu até mim e me deu um abraço apertado. Seus braços pressionaram-se contra o meu lado, nas costelas, e eu quase gritei de dor, empurrando-a para longe. Ela enxugou os olhos. "Simon, alguém da sua classe foi morto." Um calafrio tomou conta de mim. Senti uma súbita leveza no estômago, uma sensação terrível. "Quem?" eu perguntei, embora tivesse certeza de que já sabia. "Daniel Lawman." Ela provavelmente disse outras coisas depois disso, mas eu não as ouvi. Fui direto para o meu quarto, frio de choque. Eu não falava, não comia.
Minha mãe foi simpática, mas também ficou um pouco confusa. Ela não tinha percebido, me disse mais tarde, que nós éramos tão próximos. Descobriu-se que o corpo de Daniel havia sido encontrado em uma propriedade industrial. A causa da morte não ficou clara naquele momento, mas houve perda significativa de sangue devido a um grande ferimento em sua lateral, sobre sua caixa torácica. Alguma mutilação ritualizada estranha, teorizaram. Fiquei na frente do espelho, olhando para aquilo que tinha sido por alguns dias gloriosos, meu orgulho e alegria. Eu me senti mal. Agora que olhei de perto, pude ver os pequenos pontos que prendiam minha amada tatuagem. Eu podia ver que estava levemente levantado, onde agora percebi com horror a pele de Daniel se agarrava à minha. Oprimido pelo enjoo e pelo horror, tentei enfiar meus dedos por baixo daquele pedaço de pele grudado em mim, ignorando a agonia de fazê-lo, para tentar arrancá-lo, mas não adiantou. Nossa carne já estava se fundindo. Aquilo parecia impossível. Meu corpo deveria ter rejeitado o enxerto, mas em vez disso, ele estava se unindo a mim, como se fosse uma ferida cicatrizando. Depois de 3 dias, cicatrizou completamente. Ninguém teria sido capaz de dizer que aquela tatuagem havia pertencido a outra pessoa. Havia pertencido a outro corpo. Algum tempo depois, quando a investigação havia esfriado um pouco, voltei ao endereço de Jack. Não fiquei surpreso ao ver que o prédio havia desaparecido quase que completamente, enegrecido, carbonizado e abandonado de um incêndio recente. Eu poderia contar à polícia sobre Jack, suponho, mas eles realmente acreditariam em mim? Nessa história absurda e violenta de como acabei com a tatuagem de Daniel Lawman no meu corpo? Talvez sim, talvez não. Porém, agora, temo que alguém veja essa tatuagem e acabe com um desejo ardente por ela, como eu tive um dia. Que, depois disso, encontrarão Jack e pedirão uma cópia exata do desenho. Então, ele virá até mim e passará sua tatuagem de águia vermelha para o próximo cliente. Fim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Estou tentando trazer algumas creepypastas diferentes, traduzidas ou do Reddit ou de outros sites, como o site do Dr. Price. Se vocês ouviram algum barulhinho, gente, que as minhas calopsitas, elas vivem soltas em casa. Então, uma delas subiu aqui no meu ombro e, como eu tava falando, ele veio conversar comigo também. Mas, enfim, geralmente eu gravo de madrugada, que eu moro em prédio, então tem muito barulho. E quando as minhas calopsitas já estão dormindo também, mas dessa vez eu vi um tempinho, não tá muito barulho, eu resolvi gravar, mas enfim. Teve uma pequenina participação especial aí. Bom, mas é isso então. Obrigada e tchau, tchau.